Bom, meus amigos, dando continuidade à segunda parte, nós vamos continuar com o mesmo tema, só que agora na ótica de Francisco de Assis. E reparem que nós estamos começando essa segunda parte do mesmo jeito que começamos a primeira. Quem é o Senhor que dirige tudo no planeta? Todo oráculo, aquela varetinha do tal principal, a grande viga mestra é o Cristo. Então, no fundo, não são os oráculos de São Francisco, são as respostas do Cristo através de São Francisco. Isso vai ficar muito claro. Evidentemente que nós vamos ter aqui a oportunidade de apresentar o oráculo mais simples que existe até hoje. Pode ser que amanhã tenha outro. Até hoje, o mais simples que foi o apresentado por Francisco de Assis. Tudo bem? Só que para apresentar esse oráculo, vocês poderiam dizer assim, mas se é algo assim tão simples, e Francisco apresentou isso no século XIII, quer dizer, em 1200 e pouco, entre 1205, quando ele tem um encontro com a cruz, até 1226, quando ele vai desencarnar. Então, nós estamos na primeira parte, no primeiro quartel do século XIII. Agora, repare, é que para eu mostrar em São Francisco, e vocês podem, mas como é que eu vou ter credibilidade? Eu vou mostrar outros dons mediúnicos de Francisco. Assim vocês vão ver que ele tinha os dons mediúnicos mais variados, né? os mais extraordinários, mas aquele que ele recomendava para a gente, e que é aquele que ele também mais utilizava, utilizou com mais frequência, é o mais simples de todos. Que qualquer um pode fazer. E deve fazer. Deve consultar. Então vamos lá. Cristo inspirando Francisco. O primeiro oráculo acontece que ele queria ser cavaleiro, queria ser guerreiro, um nobre guerreiro, e o Senhor aparece para ele num sonho na cidade de Spoleto, quando ele estava indo para uma batalha na Apulia, mais para o sul da Itália. O Senhor aparece para ele e pergunta, quem você prefere buscar? O Senhor ou o servo? E ele, como queria ser grande, queria ser nobre, ele fala, o Senhor. Então por que você está indo atrás do servo, do conde gentil, para essa batalha? Vai a Assis e lá será dito o que você deve fazer. Aí ele começa a buscar. Ele passa um período de busca. E cada vez ele queria ir para lugares mais desertos, mais afastados, para igrejinhas mais simples e abandonadas, para ver se ele conseguia ouvir isso que o Cristo dizia. Lá será dito o que você deve fazer. Até que ele chega na igrejinha de São Cosme, São Damião, uma igrejinha dedicada à cura, né? E lá ele faz, naquela igreja vazia, diante desse crucifixo, que nós já fizemos uma palestra aqui sobre esse crucifixo, que é um livro que conta uma história, que é a história da cruz. E ele então chega diante desse crucifixo, num verdadeiro impacto, que é o único crucifixo que o Cristo está vivo, e de olhos abertos para ele, para Francisco. Então ele tem um impacto extraordinário, porque o Cristo não está morto, ele está olhando para ele. Ele então, e é todo branco, todo claro, todo em luz. É a teologia da luz na pintura siríaca. Esse quadro foi pintado por um siríaco, pelo um sírio, um cristão sírio. Ele então faz uma oração extraordinária. Ele que estava em dúvidas, estava em angústia, estava na ignorância, estava em trevas, e o Cristo que é luz e que quer dar luz, ele então faz a seguinte oração. Senhor, iluminai as trevas da minha ignorância, para que eu possa ter a fé correta, para que eu possa ter a caridade perfeita e fazer a tua vontade. Aí o crucifixo fala com ele. Isso é uma mediunidade extraordinária. O crucifixo fala com ele e diz assim, Francisco, vai e repare a minha igreja, que como vês está em ruína. Inicialmente ele interpreta ao pé da letra e começa com pedras e massa reconstruir a igreja de São Damião, depois ele reconstrói a igreja de São Pedro, depois ele reconstrói a igreja da Porciúncula de Nossa Senhora dos Anjos, Santa Maria dos Anjos, e aí ele vai compreender que reconstruir a igreja é mais do que a reconstrução de uma igreja física, e sim da igreja espiritual,
que é reviver o evangelho do Cristo em toda a sua intensidade. E aí ele volta aos postulados, ao cristianismo primitivo, aos postulados de pobreza, castidade e obediência, e monta toda a missão que nós chamamos de missão franciscana, baseada no encontro com a cruz, baseada na fala do crucifixo, baseada nessa mediunidade extraordinária, em que o Cristo vai diretamente e fala com ele. Então começamos com esse tipo de mediunidade. E se ele tem esse tipo de mediunidade, por que ele vai indicar uma outra tão simples? Continuemos. Mas ele também tinha outras, como a de desdobramento. Por exemplo, Santo Antônio, que era um frade, que era franciscano, e foi o único que ele autorizou. E, inclusive, ele chamava Francisco de meu bispo, quer dizer, eu te dou autoridade, Francisco. E Antônio não era bispo, ele é que dava essa autoridade, o reverenciava como um teólogo, como um sábio. Foi o único que ele recomendou ter livros e estudos profundos, porque ele queria que os frades vivessem na humildade e pregassem humildemente. Mas a Francisco, a Antônio, ele mandou que ele pregasse a santa teologia, os santos mistérios divinos. Lá em Arles, no sul da França, bem longe de Assis, Antônio pregava sob o lema da cruz, aquela frase na cruz da condenação do Cristo, que ele foi condenado na cruz porque era o rei dos judeus. E a frase estava em latim, em grego e em hebraico, as três línguas dali, dos romanos, latim, do grego, que era a língua mais conhecida, da cultura dominante, e do hebraico, porque nós estávamos no mundo judaico. Antônio pregava sobre isso. E quem aparece desdobrado lá? Francisco. Enquanto o beato Antônio de Pádua pregava o título da cruz, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, baseado em João capítulo 19, versículo 19, lá na reunião, ou no capítulo de Arles, no sul da França, sob o título da cruz, o beato Francisco, corporalmente ausente, porque estava em Assis, apareceu e, estendidas as mãos, deu a bênção aos frades, como viu um certo Frei Monaldio, e os outros frades festejaram imensamente a presença de Francisco. Simples assim. Mas ele também tinha uma outra mediunidade extraordinária, que era de premonição. E aqui nós vemos Giotto, um dos mestres que adiantam a Renascença, cerca de 200 anos, e que pintou 28 afrescos sobre São Francisco, como se encontram esses afrescos na Basílica de São Francisco, na cidade de Assis. Extraordinárias pinturas, sem o mistério da sombra e valorizando o humano. Logo está adiantando a Renascença. Giotto faz essa pintura extraordinária. Francisco estava vindo do Egito, quando ele esteve lá falando com o sultão do Egito, na Quinta Cruzada. E sabendo que a sua ordem estava em caos, ele, como o senhor andava a pé, ele veio a pé do Egito, desceu no porto e começou a sua caminhada. Roma, e assim passou pela cidade de Celano, e para chegar em Rieti e chegar em Assis, começar a subir a Itália. Quando ele chega na cidade de Celano, este homem, um cavaleiro, um nobre, naquela época o soldado cavaleiro era nobre, era a primeira estatura da hierarquia da nobreza, insiste com os seus familiares para que Francisco fosse se banquetear ou cear na sua residência. E Francisco aceita e vai lá cear. Como sempre, ele fazia a sua oração antes. E ele, quando está fazendo a sua oração antes da refeição, tema que vamos desenvolver na próxima palestra que viermos também aqui em Franca. Mas a oração antes da refeição, Francisco, ao fazer isso, tem uma revelação. E a revelação é que aquele cavaleiro que tanto queria que ele comesse ali, não ia comer aquela refeição ali, e sim no outro lugar. Ou melhor, no plano espiritual. Porque iria desencarnar. Assim, imediatamente. E nós dizíamos aqui na primeira parte, que não deve avisar sempre. Mas nesse caso o cavaleiro estava muito bem preparado. Ele gostava tanto de Francisco,
Quem gosta de Francisco tem que estar preparado para a irmã morte. E Francisco disse, prepara as tuas coisas, faça a tua confissão, porque você não vai comer aqui entre nós, e sim em outro lugar, no paraíso. Ele preparou tudo, por enquanto que os outros sentaram para comer, ele teve um mal súbito e desencarnou, assim, facilmente. Por isso que toda vez que o Felipe me chama para a gente almoçar, Felipe, jantar, e eu espero logo mais um convite, eu não convido Francisco. Francisco é bom para outros momentos, você está entendendo? Ele costuma fazer uns negócios desses. E olha que interessante, São Boaventura, um dos ministros da Ordem de São Francisco, escreve sobre o fato. O beato Francisco obteve a saúde da alma de um cavaleiro da cidade de Celano, que devotadamente o tinha convidado para cear. Depois da oração, disse ao hospedeiro, não comerás aqui, mas em outro lugar. O qual, após a confissão e depois de regularizado as contas de sua casa, enquanto os outros comiam, inclusive Francisco, expirou repentinamente e adormeceu no Senhor. Mediunidade de premonição neste nível. Mas ele também tinha uma outra mediunidade muito interessante. O rosto de Clara na fonte. Espelho mágico, que eu falei que eu ia falar mais para frente, ou espelho psíquico. Nós dizíamos isso na primeira parte. E olha o fato. Ele vinha andando com Frei Leão, o seu grande secretário, reencarnação de Pedro de Pietrobaldi. No caminho que vai da cidade de Siena para Assis. E nesse caminho, nesse trajeto, ele teve os seguintes questionamentos. Preocupado ou se ocupando antes, ele quis saber, quando ele saiu e foi para Siena, Clara estava enferma. Será que ela está passando por adversidades lá? Como as comidas chegam, os remédios para Clara? E se ela não aguentar? E se ela desviar-se? Se ela deixar Cristo? E se ela voltar para as coisas seculares, para as coisas do mundo? Essas eram as suas preocupações. Ela estava doente quando ele saiu. Então ele ficou pensando assim. Ele resolveu, então, colher uma resposta. E sabe como que ele foi colher uma resposta? Olhar no poço. Olhar no poço era um espelho mágico. Olhar na água e ter uma resposta. Longo tempo ficou inclinado na superfície límpida do poço. E cheio de alegria no rosto, teve uma revelação, ficou super feliz. Ele pergunta para Frei Leão, o que achas tu que eu vi na água, Frei Leão? E Frei Leão responde, para quem não viu nada, a lua, que nela está refletida nesse poço. Não tem lua? A lua está no poço, que você ficou olhando a lua, a irmã lua, tão bela. E ele responde, vi o verdadeiro rosto de Clara, puro de alegria. Então ela estava tudo bem, estava com Cristo, não desvirtuou-se, estava feliz, e ele ficou super feliz. Olha que tipo de mediunidade. E é possível olhar na água, objeto, olhar na carta, nas varetas, no mapa astral. Ele olhou no poço. Quem fazia assim? Nostradamus. Olha que legal. Nostradamus olhava na bacia, com água, como num filminho, ele via aquelas coisas todas e escrevia em várias línguas as suas centúrias em forma de verso. Ele que era um astrólogo, médico, logo um homem muito culto. E tudo aquilo que ele via, as coisas mais complexas, como muitas coisas não tinham nem linguagem, como ele podia falar de avião naquela época, só pássaros lançando bola de fogo. Pássaros lançando bombas, como no caso o avião lançando bomba na guerra. Não tinha como ver de outra forma. Nós estamos em 1500 e pouco. Então, ele via igual a Francisco. 300 anos depois de Francisco. Mas com Kardec é a mesma coisa.
uma nova visita. Kardec, então, foi mais uma vez lá, ó, aprofundar no cantão de Berna, na Suíça, a um homem chamado, conhecido como o vidente da floresta. Felipe, pode ler para mim? Isso, Zimmerwald. Então, lá naquela floresta, a gente lê rápido assim, porque para a tradução ficar correta, a entonação, né, ficar correta. Mas ele foi lá 2 vezes para aprofundar o estudo, Kardec. Completar. Primeiro teve nas suas férias em 1864 e voltou em 1865. Ele via espelhos mágicos. Eram espelhos mágicos no psíquico. Fenômeno de dupla vista, diz Kardec. Se dá o nome de espelho mágico a objeto de diversas formas e natureza, quase sempre de reflexo brilhante, que nem a água que Francisco estava vendo. Algo de reflexo brilhante. Tais como copos de beber água, garrafa, vidro, placas metálicas, poço, que é o caso de Francisco, né? Os quais certas pessoas veem coisas ausentes. Ah, Leão, o que você viu? A lua. Eu vi o rosto de Clara. Coisas ausentes. Para Leão, não para Francisco. Ele, o vidente, era um vidente sério, diz Kardec. Ele era protestante, olha que legal, ele não era espírita, assim se dizia espírita. Ele era um religioso, lia constantemente a Bíblia. Tinha 64 anos e era aleijado. E diz Kardec, a consequência da sua doença foi uma enfermidade dos anos 30, quando ele tinha 30 anos, mais ou menos. A enfermidade abalou organicamente, psiquicamente, e ele despertou a faculdade psíquica. E a faculdade psíquica dele chegava a seguintes detalhes. Nós vamos aprofundar um pouco mais. Mas olha um dos detalhes. Viu a nossa saúde. A sede da doença, a causa, a natureza e que remédio que Kardec tinha de tomar. Olhando para o copo. Ora, mas não é o que Kardec falou? Lá da moça que olhou nas linhas, e nas linhas das mãos viu a mesma coisa. A doença correta do Allan Kardec. E o que ele precisava fazer. Esse via na água, outro nas linhas, outro nas cartas. Francisco tinha um outro tipo de mediunidade. Lá numa bela fonte, de repente, ele faz surgir uma fonte. Está aqui uma pintura maravilhosa de Giotto, em que um aldeão estava morrendo de sede, e Francisco falou, vai atrás daquela pedra que o Senhor fez aparecer ali uma fonte de água, uma bela fonte de água. Ele estava no Monte Alverne, está aqui no Monte Alverne, quando ele foi fazer as meditações, ele ficou com as marcas da cruz, né? Ele levanta as mãos para os céus. Como que aconteceu o fato? Francisco estava muito débil de corpo, mal podia caminhar, estava muito cansado. O verão estava intenso, era agosto. Agosto é verão lá. Então, pediram ao aldeão um asno. E o aldeão, muito solícito e reverente, emprestou o asno. Mas o aldeão veio puxando o asno. E eles começam a subir o Monte Alverne. Está aqui, a subida do Monte Alverne, onde lá no alto, Francisco, no dia 14 de setembro de 1224, vai receber as marcas da cruz. Vai ficar estigmatizado. Pela metade da subida do monte, grandiosíssimo calor, subida fatigante, veio uma grande sede a este aldeão. E ele começou a gritar, ai de mim que morro de sede, ai de mim que morro de sede. Francisco desce do asno, ajoelhando em oração, sempre a oração antes, intercede com as mãos levantadas ao Senhor. E ele conheceu pela revelação que seria atendido, que o Senhor iria atender ele. E ele fala, vai depressa aquela pedra, a misericórdia de Jesus, naquele momento, fez nascer água viva da pedra. E o homem bebeu e ficou saciado. E esse aldeão vai dizer assim, esse é aquele Francisco que falam dele, que a fama de Francisco já estava, nós estamos em 1224, Francisco começa em 1205,
A fama estava muito intensa, né? E ele pergunta para os frades, esse é aquele Francisco que falam coisas maravilhosas, que ele é santo e tal? Os frades falam, é esse mesmo. Aí ele chega até para Francisco, levando o burrinho, né, carregando Francisco, e fala assim, ó, cumpra fazer direitinho o que Jesus manda, para não dar errado, porque todo mundo acredita em você. Se você não fizer correto, vai ser uma decepção. Francisco desce do cavalo, do burrinho, pega a mão dele, beija, levanta as mãos para os céus e fala, muito obrigado, Senhor, por ter me mandado esse mestre na minha vida, para me colocar no meu devido lugar. Olha como a coisa funciona. Aquela mediunidade e aquela humildade. Isso de fazer a água nascer, nada de extraordinário também. Muitos anos depois, Kardec vai lá visitar o vidente de Simrard. Para a descoberta de fontes, algumas vezes ele, o vidente, se transportava aos lugares, desdobrado, servindo-se da varinha usada em semelhantes casos. Outras vezes, sem se deslocar, servia-se do seu copo e das indicações necessárias. Às vezes ele ia com uma varinha lá e dizia, cava aqui, aqui é água. Outras vezes não ia, ficava no seu quarto, olhava para o copo e dizia, está em tal lugar. E como isso era possível? Era assim, a fim de poupar escavações inúteis, o senhor W, Kardec estava hospedado na casa dele, recorreu ao descobridor de fontes, ao vidente. Este, sem deixar o seu quarto, lhe disse, olhando o seu copo, ou melhor, o espelho mágico, o espelho psíquico, algo brilhante. No percurso dos tubos existe uma fonte. Está a tantos pés de profundidade, abaixo do 14º tubo. Olha o detalhe, olha como ele estava vendo, em detalhe. Pega lá aqueles tubos que você está fazendo as escavações, vai no 14º, escava, está ali. Tudo bem? A ideia com Francisco, com Kardec, tudo em pé de igualdade. Outra, Francisco também se utilizava da mediunidade para orientar a sua vida. Às vezes era ele que fazia consulta oracular. Ele queria saber se devia de ficar nos mosteiros, só no mosteiro em meditação, ou se tinha de ir andando pelo mundo a pregar. Qual era o que ele deveria fazer? Vamos consultar os médios. E ele pediu então para Frei Maceu, seu grande amigo Frei Maceu. Maceu, vai procurar a Clara e pede a ela e alguma das mais espirituais companheiras dela, então é Clara e mais do que uma outra freira, lá do mosteiro de São Damião, onde que elas moravam, e também vai na floresta, pergunta para Frei Silvestre o que é a melhor resposta. Assim nós vamos consultar vários médios sobre o mesmo assunto. Se eu devo viver em mosteiro ou pelo mundo pregando. E vamos ver o que o Senhor tem a dizer. Frei Maceu foi e veio a seguinte resposta. Tanto de Frei Silvestre, que era um grande médium, expulsava demônios, olha lá, como Pinta de Otto, em suas orações, como Santa Clara e as suas companheiras. E aí, Clara, uma companheira e Frei Leão deram a mesma resposta, receberam a mesma revelação, que ele deveria ir pelo mundo afora pregando. E ele então faz uma oração e agradece ao Senhor, porque está realizada aí o controle universal explicado por Allan Kardec. Médios diferentes, em lugares diferentes, recebem a mesma resposta. Não é isso? Clara, a outra companheira, e Frei Silvestre, em lugares diferentes, em momentos diferentes, receberam a mesma resposta. O critério universal de Allan Kardec. E Francisco adianta isso, século XIII. Kardec é do século XIX. Mas há mais em Francisco. Francisco, um grande número de frades, resolvem participar da Quinta Cruzada e irem lá para a Terra Santa.
E no dia 24 de junho de 1219, dia de São João Batista, ele chega no porto de Ancona, na Itália. E quando ele chega aqui nesse porto, eram muitos frades. E eles não tinham dinheiro. Os franciscanos não andavam com dinheiro. E eles tinham de pegar o barco ali em Ancona e atravessar tudo, depois vocês vão ver no outro mapa, atravessar de Ancona e ir lá para Damieta, no Egito, onde estava acontecendo a batalha. O encontro do exército cristão e muçulmano. E quando eles foram entrar no navio para ir para lá, o chefe dos marinheiros falou, vem, que tanta gente é essa? Eu não posso deixar vocês entrarem no navio, isso aqui é pago. E falou, mas é que a gente quer ir. Não, mas não dá para levar todo mundo. Era tantos frades, não dá para levar todo mundo. Só dá para levar 12. E Francisco, então, tinha de escolher. O marinheiro recusou levar todos os frades, os marinheiros. Francisco amava a todos. Olha que complicação. Se eu amo a todos, agora como é que eu vou fazer? Você não vai? E todos queriam ir. Então ele resolve consultar a vontade divina. Qual era o oráculo que ele ia consultar? Tinha ali um menino que estava brincando. E esse menino foi convidado para escolher, ao acaso, entre aspas, com o dedo, 12 frades que embarcariam para o Oriente. O menino estava brincando, já sei, vamos chamar aquele menino ali. Menino, vem cá. Aponta com o teu dedinho. Esse vai, esse não vai, esse vai, esse não vai. E o menino fez isso. E na hora que o menino acabou de fazer, e eu trouxe o texto original, a resposta é bem clara. Este vai, esse não, esse sim, esse não. Aqui, ó. Então, foram escolhidos os 12 que iriam para o Oriente, pegaram o barco e atravessaram e foram lá para Damieta. Todos esses textos que eu estou colocando de São Francisco são da época de São Francisco, do século XIII e século XIV. 99% do século XIII, da época de São Francisco. Tudo fato histórico. Francisco é talvez o santo mais bem catalogado, registrado da Igreja Católica. Foi uma grande revelação que o alto deu para a terra, deixando tudo muito bem registrado. Mas olha que tipo de mediunidade, que tipo de oráculo que ele resolve escolher. E é interessante que os outros que não foram escolhidos ficaram satisfeitos, porque era a vontade de Deus, como todos acreditavam na consulta oracular e na simplicidade do dedinho de uma criança. Mas na nossa cabeça, se um menino escolhe esse ou esse, a gente ainda podia ficar na dúvida. Então vocês vão ver que tem um oráculo mais extraordinário ainda do que esse. Acompanhe. Quando termina lá a batalha em Damieta, no Egito, ele sai de lá e vai para Acre. Ou melhor, São João de Acre, província franciscana da Síria, no reino de Jerusalém. Província que era dirigida por Frei Leão e já estavam no verão de 1220. Lá nesse período, Francisco, então, chega ali, depois de passar algum tempo lá no Egito, em Damieta. Não só ele ficou lá na cruzada, mas ele foi autorizado pelo sultão Al-Kamil para passear pela chamada Terra Santa. O túmulo de Jesus, Nazaré, Belém, todos os lugares que nós fomos visitando e que hoje estão administrados pelos franciscanos. Pela vontade sempre da igreja de colocar os lugares santos administrados pelos franciscanos. Dada essa origem aí de Francisco lá naquela localidade. Muito interessante, então, que ele chegando lá, agora, em São João do Acre, aparece Frei Estevão, que veio lá da Itália. Fez todo aquele caminho, pegou o barco, foi lá. E o que Frei Estevão veio fazer? Ele vinha fugido. Ele não pediu autorização, que tinha de ter obediência, pobreza, castidade, obediência. Ele teve de fugir às escondidas para procurar Francisco, que achava que Francisco já estava morto, porque todo mundo que ia para a cruzada, raramente alguém voltava. E ele foi lá para ver se encontrava Francisco para dar notícias sombrias. Quais eram as notícias sombrias?
alguns frades tiveram a presunção de acrescentar novas leis à regra de São Francisco. Ou melhor, mexeram na vontade de São Francisco. A ordem vivia num momento de grande perturbação. E Frei Estevão disse, volta, paizinho, volta porque estão querendo acabar com a tua ordem. Estão criando novas leis, pedindo favores, cheios de arrogância, etc. Volta. E quando Francisco se encontra diante dessa revelação, aparece uma médium, uma pitonisa de além-mar. Aqui eu trouxe uma pintura de Miguel Ângelo, da pitonisa mais conhecida do mundo, que é a Sibila Délfica, lá de Delfos, que foi assim que nós começamos a palestra, né? Pintada por Miguel Ângelo na Capela Sistina, no Vaticano, em Roma. Aí a pintura de um médium dentro do Vaticano, que não pertencia ao cristianismo. Lá tem a pedra da Sibila. Quando a gente vai visitar lá a Grécia, você acabou de ir lá, você viu, tem a pedra da Sibila. Onde que ela ficava, ela dava consulta. E é interessante que lá, em todo lugar do mundo, tem as pitonisas, os médios. E lá, em São João de Acre, também tinha uma pitonisa, uma médium. Ela se aproxima de São Francisco e diz assim, predizia com exatidão muitas coisas, por isso era chamada de a verídica, a verdadeira. Olha o cognome dela. Ela acertava tanto que ela era chamada de verídica. Disse aos frades que estavam com Francisco, voltem, voltem, porque com a ausência de Frei Francisco, a ordem foi perturbada. Ela está se dividindo e se destruindo. E diz o frade que escreveu isso, é verdade. Porque havia focos de perturbação, e focos de perturbação estavam surgindo, bem como predissera aquela pitonisa. Texto do século de São Francisco. E Francisco acreditou e desceu. Foi assim que ele indo lá, chega na cidade de Celano, aquele homem convida ele para almoçar, e ele fala, você não vai almoçar aqui com a gente? Sim, com Jesus. Mas esse daqui é um outro oráculo muito interessante dele, olha lá. Ele está com aquele amigão dele, o Frei Maceu de Marignano, que era um homem de distinção e bom senso, segundo São Francisco, e que tinha uma bela e piedosa eloquência, falava muito bem. Ele chega numa caminhada, numa encruzilhada, ele com Francisco, está aqui, ó. Frei Maceu com Francisco, chegam numa encruzilhada. E aí, 3 caminhos. Ou um caminho para Florença, ou o caminho para Siena, ou o caminho para Arezzo. Para onde nós vamos, Francisco? Pergunta ele, para onde nós vamos? E Francisco fala, por o caminho que Deus quiser. Como podemos conhecer o caminho que Deus quer? É fácil. Rode como... Vai girando, 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 girando. Fica girando. E uma... Vou dizer assim... Perguntou ele. Para Siena. Este é o caminho que Deus quer. Vamos para Siena e pregar lá. Simples assim. Mas vocês poderiam dizer assim, eu rodei tanto, fiquei tonto. Eu tenho problema de pressão, eu não posso rodar. Então, São Francisco vai dar um oráculo mais simples ainda do que esse. Tá bem? A regra de São Francisco. Francisco tem um encontro com a cruz, Francisco começa a pregar, e Bernardo de Quintavalle, que era nobre e rico, resolve seguir Francisco. Francisco passa uma noite na casa de Bernardo, e Bernardo fica fingindo que está dormindo, para ver se Francisco era verdadeiro. Francisco também finge que está dormindo. Aí, quando Francisco olha e vê que Bernardo está dormindo, se põe em joelho e começa a orar a noite todinha para Jesus. Aí Bernardo pensa assim, esse homem é verdadeiro. Então, se ele é verdadeiro, eu quero seguir ele. No outro dia, bem cedo, quando eles acordam, Bernardo diz assim, estou disposto a abandonar o mundo e te seguir. E dar toda a minha fortuna e te seguir.
disse Francisco, preciso pedir o conselho a Jesus. É certo isso? Dar todo o seu dinheiro e me seguir? Eu devo ter seguidores? Vamos perguntar a Jesus. E se você é tão rico, tem que pegar tudo e dar para os pobres? É essa a vontade de Jesus? É assim que Jesus quer? Muito bem. Com isso, ele resolve, então, consultar um oráculo. Que o Senhor mostre a sua vontade e como devemos executar a vontade dele. No outro dia, bem cedo, foi na missa na Catedral de São Rufino, que é o santo protetor da cidade de Assis, o mártir da cidade, protetor da cidade de Assis. A Catedral de São Rufino fica do lado da onde era a casa de Santa Clara, corada, parede com parede. Ele chega lá, assiste a missa, e quando acaba a missa da manhã cedo, das 6 da manhã, ele fica orando até a terça. A terça, no calendário religioso, é até as 9 horas da manhã. Então, depois da missa que acabou por volta das 7, ele continua com Bernardo orando até as 9 horas, com bastante concentração. Depois que eles oraram bastante, aí ele vai fazer. Fez a abertura do evangelho, que a gente chama do acaso. E abrindo o evangelho ao acaso, veio a mensagem. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Então, aquilo que ele queria, que Bernardo queria fazer, era a vontade de Jesus. Então, vamos fazer. E aí, o que acontece? Descoberto isso, descoberto que essa era o conselho de Jesus, ficou alegre e deu graças a Deus. É essa a vontade de Jesus. Estou alegre. Já não duvido mais. Só que há algo muito interessante. Francisco era devoto da Trindade. E como teve a primeira resposta, ele resolveu perguntar às outras partes da Trindade. Nós estamos no catolicismo e Francisco sempre seguiu o catolicismo. Naquela época só podia seguir o catolicismo e foi ótimo ele não ser herege. Sabe por quê? Porque ele continuou dentro da igreja. Hoje ele é este incômodo dentro da igreja. Porque tem tudo isso que nós estamos vendo lá dentro da igreja, nos textos da igreja, pelo um canonizado oficialmente da igreja. Entenderam? Ótimo. Então, sendo assim, ele resolve consultar as outras duas partes da Trindade. Mas, porque era cultor da Trindade, foi buscar a confirmação dos outros. Mas veja bem, guarda, se você vai consultar um oráculo, abre uma mensagem e você não concorda com ela depois de toda a oração, porque ela não foi agradável aos teus olhos, você está duvidando do oráculo. E duvidar não é o correto. O que a gente tem que é estudar, orar e confiar. Se eu for com essa atitude de não acreditar e de querer botar o oráculo em dúvida, é que nem quando acaba uma mensagem mediúnica, eu perguntar para o Chico Xavier, que recebeu uma mensagem do Emmanuel, isso é verdade mesmo? Como é que eu posso saber que isso é verdade? Pega a mensagem e vai estudar. Ou faça como Maria, como está lá no Evangelho. E Maria guardava e meditava tudo no coração. Refletir. Na revelação mediúnica. Qual? Os pastores chegaram e disseram, os anjos apareceram cantando e falaram, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Ela guardava e meditava tudo no coração. E depois vieram os magos, trouxeram ouro, incenso e mirra, e vieram guiados por uma estrela, e contaram aquilo. E Maria guardava e meditava tudo no coração. É assim que tem que fazer. Então, ele não está colocando o oráculo em dúvida, ele está aprofundando o oráculo, isso nada impede. Se o Emmanuel te dá uma comunicação e você estuda aquela comunicação, nada impede de você voltar e dizer assim, pode aprofundar tal passagem? Quero continuar o meu estudo. Era isso que Francisco queria. Tanto que o oráculo continua aprofundando, como a regra tem que se comportar. Segunda abertura do Evangelho, e nada leveis pelo mundo. Terceira abertura, quem quiser vir após mim, carregue cada dia a sua cruz. Francisco leu as 3 informações e escreveu a regra dele. A regra que cria a ordem franciscana. Hoje é a ordem mais importante dentro do catolicismo.
A ordem que tem tudo a ver com a chegada do Brasil. Com a carta de nascimento do Brasil. O Brasil começa cristão com os franciscanos. Porque foram os franciscanos que chegaram aqui e celebraram a primeira missa, a segunda missa, os primeiros a apresentarem Cristo à nossa terra. E querem mais? Veio a mensagem. E se plantando, tudo dá. Na carta de nascimento do Brasil, que é a carta de Pero Vaz de Caminha. Mande homens para evangelizar essa terra. Ele dizia, Pero Vaz de Caminha para Dom Manuel. E Dom Manuel fez isso. Em 1549, desembarca no Brasil a primeira leva, Manuel da Nóbrega e outros jesuítas. Logo depois, em 1553, Anchieta, o apóstolo do Evangelho no Brasil. O apóstolo do Brasil. E assim vai. Agora, repare que tudo começa com o trabalho franciscano. E a primeira igreja no Brasil, São Francisco. Os 2 primeiros mártires no Brasil são franciscanos. O Rio da Integração Nacional, Rio São Francisco. E tudo começa com o oráculo. Abre o Evangelho, está lá. Não é assim? Olha como um oráculo é importante, ao ponto de trazer mais tarde para a pátria do Cruzeiro a primeira vez o nome Cristo. E quando Dom Henrique de Coimbra pegava, ou o padre, o franciscano, pegava na missa a mensagem do Evangelho, na terra firme, diante da cruz, diz Pero Vaz de Caminha na sua carta, um índio mais velho, que olhavam todos eles atentamente a missa sem entender, mas olhavam com atenção e reverência, um deles, mais velho, levanta e aponta para Dom Henrique, Frei Henrique de Coimbra, aponta para a cruz, aponta para o céu e faz a primeira ligação espiritual de que o que ele estava falando tem a ver com os céus. E é tão importante que Pero Vaz de Caminha coloque na sua carta. Veja, eles não entendem a nossa língua, mas apontam para o céu, sabendo que nós estamos falando de coisas do céu. A mediunidade também, oracular, funciona entre os índios. E no descobrimento do Brasil. Texto que nós apresentamos num livro publicado aqui em Franca, nos 50 anos da Semana Espírita Francana. Está lá no Idefran, na biblioteca, né, Felipe? Muito bem. Francisco resolve, no final da vida, subir o Monte Alverne. Tudo começa com Cristo falando ele da cruz. Em 1224, em setembro, ele sobe o Monte Alverne. Frei Leão resolve saber, porque Francisco ficava mais afastado, o que estava acontecendo com ele. E era verão. As folhas estavam secas. E Francisco foi, lá, na pontinha dos pés, devagarinho fofocar. Francisco não, Frei Leão. Foi fofocar. Só que o texto, como ele é Frei Leão, secretário de São Francisco, fica chato dizer que Frei Leão foi fofocar. Então disse que ele foi com uma intenção boa e santa. Fazer essa espiadela no que estava acontecendo sozinho lá com Francisco. E quando ele chega lá, ele vê um anjo falando com São Francisco, falando de coisas maravilhosas que iriam acontecer. E ele fica diante daquela situação e fica tão surpreso que ele resolve voltar. Aí ele pisa nas folhas e faz barulho. E se entrega na sua fofoca. E na hora que ele está pisando nas folhas, Francisco sentiu pelo estropício dos seus pés sobre as folhas. Por que viestes aqui, irmão Ovelhinha? Era como ele chamava Frei Leão. Irmão Ovelhinha, porque você veio aqui, eu não falei que eu queria ficar sozinho em contato espiritual? Diz-me o que viste ou ouviste, diz-me se viste ou ouviste alguma coisa. Leão pede perdão, me perdoa. Não quero deixar de ser seu amigo, de ficar aqui te servindo. Mas você pode me explicar o que foi visto? O que eu vi? E Francisco fala, Deus fará coisas maravilhosas, grandes, novas, que nunca nenhuma criatura viu.
que são as marcas da cruz. Ele vai ser o primeiro crucificado depois do Cristo, sem ser por homens, e sim por amor. Ele vai ser o crucificado do amor. Por isso que quando a gente olha as marcas de São Francisco, a gente não tem repulsa, porque não foi feita pelos homens, e sim pelo amor de querer ser igual à semelhança de Cristo. Então, se ele queria explicação, vamos pedir a explicação ao oráculo. Mandou buscar os evangelhos, Deus lhe pôs no coração, se abrisse 3 vezes, seria demonstrado o que Deus pretendia fazer com ele. São Francisco pôs-se em oração, vocês estão vendo? Eu sempre estou trabalhando. Pôs-se em oração. O livro foi aberto 3 vezes agora por Frei Leão. Frei Leão é que abriu o livro. Aprove a divina disposição, sempre se deparar com a paixão de Cristo. Quer dizer, sempre era a vontade do alto, sempre que abria, vinha um texto da paixão. E Francisco chegou à seguinte conclusão: assim como tinha seguido Cristo nos atos da vida, deveria segui-lo nas aflições e nas dores da paixão. Se você passa uma vida toda seguindo Cristo, o final da sua vida é ficar, inclusive, semelhante ao Cristo na paixão. Por isso que ele ficou crucificado. E o oráculo disse isso para ele, nas 3 vezes que foi aberto. E ele chega a essa conclusão. Mas agora que vem um oráculo mais simples. Por revelação divina. Teve sua alma conhecimento de quê? Abrindo o livro dos santos evangelhos, Jesus Cristo lhe manifestaria de que modo deveria agir para ser mais agradável a Deus em todas as coisas. Então não precisa nem abrir 3 vezes. Basta você se colocar em oração e abrir uma vez. Pronto, está aí. Qualquer um pode fazer. Eu, você. Qualquer um. Ora, abre o evangelho. Lá está a tua resposta. E se o Senhor revelou isso para Francisco, e ele ama Francisco tanto quanto a nós, porque Deus não faz acepção de pessoas, evidentemente que para nós este é o oráculo mais extraordinário. E qual é a vantagem desse oráculo? É que quando eu chego nele, eu não chego num símbolo, eu não chego em algo duvidoso, eu não chego em algo complexo, é uma imagem, uma figura, como uma carta, como uma imagem de um objeto luminoso. Eu chego a um texto, e um texto dado por Jesus. É só pegar o texto e ali está a resposta para a sua vida, o que você precisa. Mas ele uma vez teve uma tentação. Uma tentação de seguir a teologia soberba e de ter livros. Se eu tivesse uma biblioteca, uma grande biblioteca, e em vez de falar humilde, falar com grande profundidade, com conhecimento teológico, será que é isso que eu devo fazer? E ele, como é a reencarnação de João Evangelista, podia fazer isso. Porque diz Emmanuel, no livro 50 anos depois, que foi João Evangelista, lá na Ásia, ou na Turquia, que ensinou ele, o Emmanuel, na época o escravo Nestório, a interpretação das Escrituras, em especial do Apocalipse. Está no livro 50 anos depois. Podia ser assim teólogo, mas aquela missão de Francisco era para ser teólogo e ter livros de cultura, ele resolve consultar o Senhor. Eu fui tentado a ter livros. Ter a ciência soberba ou humildade? Ter a ciência que incha, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, ou ter a humildade? Qual a melhor forma? Para conhecer a vontade de Deus, peguei o livro dos evangelhos e orei ao Senhor. Sempre orei ao Senhor. Para que se dignasse mostrar a sua vontade. Na primeira vez que abrisse o livro, agora já não entra nem mais assuntos teológicos de trindade. Na primeira vez. Terminada a oração, na primeira vez que abri o livro encontrei: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos outros, porém, só por parábola. É a frase de Jesus. Jesus disse: a vós, foi esse o texto que ele abriu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus.
mas aos outros falo por parábola, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Os arrogantes, os vaidosos, os que não oram, os que não se curvam, os que não são humildes, os que são soberbos, esses olham por texto, veem, mas não entendem. Ouvem, mas não compreendem. Por isso que ele entendeu que no caso dele, era a humildade que faria com que ele, se debruçando sobre o Evangelho, ele teria a gnose ou conhecimento verdadeiro. Por fim, eu disse a vocês que eu ia explicar a técnica. E que alguém vela por nós. E que cada um tem, amando do Cristo, alguém que vela por nós. E que nos ajuda na abertura do Evangelho. Do livro que você gosta, do livro que você se dedica, em especial o Evangelho, e que você vai abrir esse alguém que vela por você, que é Cristo, mandará um alguém que vela por você, que é o seu amigo espiritual, que não te abandona nunca, e que vai estar presente principalmente no culto do lar. E como que eles poderão te abandonar nesse momento mais extraordinário da família, quando a família se reúne para ouvir sobre Jesus? Para orientar a célula mais importante da sociedade, que é a família, para manter o lar como a primeira e a mais importante instituição da vida. Então é ali, naquele momento mais sagrado, e Deus não fez em primeiro lugar uma igreja, em primeiro lugar ele fez o lar. Adão e Eva viviam no lar, tão abençoado que era chamado de Éden, delícia, paraíso. O lar é a primeira e a mais importante instituição da vida. Você pode vir no Vicente de Paula quantas vezes você quiser. Mas se você não cuidar do teu lar, não adianta praticamente nada. O lar é mais importante do que qualquer templo. É um ambiente sagrado. É da origem da vida, é da origem da reencarnação. É onde Deus colocou a todos nós. E todo mundo está no lar com as pessoas corretas no momento exato da vida. E Deus não dá fardo pesado além das forças de ninguém. E ali no teu lar que você tem que chamar Jesus para te ajudar a dirigir o seu lar. Ele um especialista de lar. Ele que tinha um lar chamado de sagrado, a Sagrada Família, e pode transformar o seu lar em sagrado também. Então é no teu lar que você tem que chamar Jesus, para que ele seja o condutor daquela célula que vai transformar toda a humanidade. Quando o seu lar vai bem, a humanidade vai bem. E lá no culto doméstico, explica André Luiz, Dona Isabel, está no livro Os Mensageiros, abriu o Novo Testamento, ao Evangelho, como se tivesse procedido o acaso. Como que? Mas não era o acaso. Mas eu via, diz André Luiz, o mentor do plano espiritual, que intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. Então, na hora que ela foi abrir o Evangelho, o mentor Isidoro ajudou ela a abrir na página que devia ser aberta. Como você também encontra a varetinha que tem que ser para aquela figurinha, aquela carta, aquela página. Basta saber interpretar. O texto do Evangelho já é Jesus falando. É a melhor interpretação que podemos ter. É a mais simples, é a mais extraordinária. E aí um caso verídico. Professor Ramiro Gama, grande biógrafo de Bezerra de Menezes, autor do livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, autor do livro Primeira Biografia de Chico Xavier, Lindos Casos de Chico Xavier, grande amigo de Chico, escreveu 24 livros, igual o balde, guardando as devidas proporções. Aliás, o último dele, lindíssimo, Serviços do Senhor. Tudo que fazemos aqui são serviços do Senhor. O Senhor nos usa. Aquele Cristo nos usa para realizar a vontade dele, não aquilo que a gente quer. Por isso que dizíamos do Marcos Faleiro, a prece é a da espiritualidade. Assim, com essas bases, o nosso Ramiro Gama começou a sua jornada espírita. E ele lá, quando casou com a dona Zezé Gama, começou a dirigir o Centro Espírita Fé e Esperança, na cidade de Entre Rios, no estado do Rio de Janeiro,
que hoje se chama Três Rios. Ali ele começa, dirigindo ali a instituição. E ele recebe uma mensagem de Bezerra de Menezes e de Padre Germano, os dois assinam ao mesmo tempo, para que ele fundasse o culto do Evangelho no lar. Ele funda o culto do Evangelho, culto que ficou 50 anos, mais de 50 anos, até ele desencarnar. Então eu frequentava esse culto, Felipe. E o nosso Ramiro Gama morava na rua Doc Lobo, atravessando a calçada, uns 50 a 60 metros do meu apartamento de onde eu moro. E ali nós frequentávamos o culto do sábado. Ficava cheio o culto. E tínhamos de frequentar, porque a dona Zezé fazia uma canjica inigualável. Então nós frequentávamos ali. E lá nesse culto, vimos coisas fantásticas. O nosso Ramiro tinha uma mediunidade, uma sensibilidade extraordinária. E ali ele recebia como médium o Manuel Quintão. Mas nos momentos evangélicos era o Bittencourt Sampaio, palestra de logo mais à noite do Bittencourt. Então ele recebeu o Bittencourt que dava muitas orientações. Então tinha o culto, né? E o culto era assim, pegava o evangelho, abria-se e fazia-se um comentário, cada um comentava um pouco, depois vinha a prece, depois vinha a comunicação do mentor, todos dirigidos por Bittencourt Sampaio, e íamos para a canjica. Muito bem. Um dia, um casal, na residência lá deles, do casal, se reúne e, por fala do rapaz, do marido, a situação estava extremosa, complicada, difícil. E a gente não convém a gente ficar assim, ainda mais que a gente tem uma relação boa, amigável, seria melhor a gente se separar. Sabe, está difícil, a coisa está meio que rachada, está complicada. Ela também disse que concordava, que estava notando esse esfriamento no amor, na relação, e que achava melhor se separar. E assim concordam. Mas era sábado. E disseram assim, bom, já que se é sábado, hoje, e a gente vai separar, e a gente tem uma relação educada, amigável, vamos lá, hoje no culto do Ramiro e da Zezé, ou da Zezé Ramiro, vamos lá no culto. E eles foram, não sei também, até a canjica sempre, né? Mas foram lá. E quando chegaram lá, depois da prece, sempre a prece, aquele recolhimento espiritual feito com a sensibilidade do nosso Ramiro, que já estava tomado por um derrame e o lado todo paralisado, mas com aquela dificuldade de falar, mas com aquela voz doce, penetrante, ele ora a Jesus e pede ajuda da espiritualidade que se derramar, essa ajuda possa ser derramada sobre todos ali presentes naquele culto. Ele pega o evangelho e abre, olha, procura alguém, e era o rapaz, ele dá para o rapaz. E o rapaz pega o evangelho, abre, como diz lá o texto do André Luiz, ao chamado acaso, e quando ele vai ler, ele não consegue ler. E começa a chorar. E não consegue, as lágrimas vinham abundantes, ele não consegue se controlar para ler a página. O Ramiro compreendeu, o Ramiro entendeu e disse, meu filho, passe o evangelho para sua esposa, deixa que ela lê. E ela, quando viu a página, também começa em lágrimas, ela se controla e com a ajuda da espiritualidade lê o texto lindíssimo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a página sobre o divórcio. Come a canjica fluidificada. Até hoje, volta e meia, frequento regeneração e levo os netos. Muita paz, fique com Deus.